crianças! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical do Penha Kids. Que alegria ter você aqui com a gente. Para começar a nossa aula, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui novamente, separando este momento para estudar a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que todas as Tuas verdades sejam guardadas no nosso coração, que nós possamos demonstrar aos outros o Teu amor, que nós possamos viver pela fé. Nos ajude a cada dia sermos exemplos do Teu amor para nós e que possamos falar para todos do Teu sacrifício realizado na cruz. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto, um versículo que está lá em Salmos 119, versículo 11. Está com a sua Bíblia aí? A palavra de Deus diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu quero ler para a nossa aula de hoje alguns versículos que ficam lá em Gênesis, tá? O primeiro fica em Gênesis, capítulo 9, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. O outro versículo que eu quero ler fica lá em Gênesis 17, versículo 7, e diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Nós já estudamos que Deus criou todas as coisas e criou o ser humano para o louvor da sua glória. Todas as coisas foram feitas para manifestar a glória de Deus. Por isso, Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, para que nós possamos refletir a glória de Deus através das nossas vidas. As pessoas têm que olhar para a gente e pensar: nossa, ele é um filho de Deus. Mas o ser humano não quis permanecer nessa condição. Ele foi enganado pelo diabo lá no Jardim do Éden, lembra? O pecado foi um grande erro que o homem cometeu de achar que poderia ser como Deus. Mas isso não era possível. Deus sabia disso e por isso expulsou Adão do jardim e prometeu que o dia viria um Salvador. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais dessa história, da história da salvação, estudando o dilúvio com Noé e Abraão. No tempo de Noé, a maldade tinha se multiplicado a um ponto que todos os homens eram maus. O pecado não estava só naquilo que eles faziam, o pecado também estava naquilo que eles pensavam. E para aqueles pensamentos maus não havia outra possibilidade a não ser a destruição. Crianças, mulheres, homens, ninguém era bom. Todo mundo tinha sido corrompido pelo pecado na mente e no coração. Mas a família de Noé era uma família diferente. Eles eram separados de todos os homens. Eles agiam de uma maneira diferente. E por isso, Deus fez uma aliança com Noé. Deus o chamou para um trabalho especial no meio daquela geração pervertida. Ele e a sua família passaram grande parte da vida deles construindo a arca, acreditando no chamado e na promessa de Deus. Foi um trabalho de muita fé,
pois eles precisaram esperar muito tempo para que as coisas se cumprissem, para que as coisas que Deus havia falado acontecessem. E Noé e a sua família persistiram bravamente, porque ninguém acreditava neles. Deus escolheu também, além de Noé, anos depois, Abraão. E também fez com Abraão uma aliança, também de promessa, também de salvação. Ele disse para Abraão sair da terra que ele estava. Abraão tinha uma situação confortável, uma vida boa. Ele era um homem de Deus. Mas assim como Deus desafiou Noé e salvou a família de Noé, Deus também fez com Abraão. Ele escolheu tirar Abraão do meio do pecado. E ele escolheu Abraão para continuar essa história de redenção. Abraão peregrinou por muito tempo e confirmou a aliança com Deus e também a sua família. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações. A aliança de Deus é estabelecida com Noé e Abraão, com a família e com as nações que seriam formadas e influenciadas por todos os descendentes dele, que se espalhariam por toda a terra. Hoje em dia, a maldade, o pecado, está sendo considerado normal e até legal. Muita gente se orgulha de ser desonesta, de desobedecer os pais, de ter um monte de namorado, de ter imagens de escultura para adorarem, né? Muitas pessoas idolatram muitas coisas. O cinema, a televisão, as revistas, elas enaltecem esse tipo de atitude das pessoas, mas nós temos que ser firmes, temos que ser corajosos. Nós temos que ter atitude de honrar a Deus. Lembra que a gente começou essa aula falando que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para manifestar a glória dele? É isso que Deus espera de nós. Sejamos testemunhas do amor de Deus, estejamos ligados a Ele, estudemos a palavra e contemos para todo mundo. Temos que testemunhar o amor de Deus nas nossas vidas. E agora é hora da nossa atividade. Você foi até lá na secretaria da igreja pegar o seu kit? Não? A mamãe pode imprimir, mas se a mamãe não imprimiu, também não tem problema. A gente pode ter outra possibilidade de registrar, tá bom? Aqui, ó, tem 2 exercícios. Um para você registrar uma frase sobre a aula e o outro você pintar essa arca linda de Noé que lembra a providência de Deus, tá bom? Mas olha, o que eu fiz se você não tiver atividade também? Eu fiz uma arca. Olha só como é facinho, ó, com uma folha de sulfite. Eu recortei aqui, ó, a parte de baixo da arca, cortei um retângulo e o telhadinho. Daí, olha só a minha ideia. A primeira proposta é: registre uma frase que resuma sua compreensão sobre a aula. O que você entendeu dessa aula? Você pode registrar aqui nesse papel, ou se não, você pode registrar aqui, ó. Tem um pedação grandão para você fazer, tá bom? E a segunda proposta é pintar essa arca linda que tem aqui para você, tá bom? Se você não tem como pintar a arca, sabe o que eu fiz? Eu fui lá na internet e pode ser também revista. E olha só que bonito esses animais que eu escolhi. E eu vou colar tudo na arca. Vai ficar muito bonito, não vai? Cadê a minha cola? Achei. Então, a gente escreve sobre a aula
lá na parte de baixo da arca, tá bom? E a gente pode colar os animaizinhos aqui na arca. Vai ficar bem bonito, não vai? Então tá bom. Depois que você terminar, tira uma foto, manda pra gente, tá bom? Até a próxima, crianças. Foi um prazer enorme falar com vocês, tá? Um beijo!